Louvado por isso, né? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Leremos hoje dos versículos de número 7 ao versículo de número 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos. Obrigado, Deus, pela oportunidade e pelo privilégio de poder ler a Tua palavra. Que esse texto, Deus, assim como todo o restante das Escrituras, seja um confronto ao nosso coração, a fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, aquele que um dia virá, aquele que virá sem demora. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que essa aula seja para a honra e para a sua glória. Que não seja apenas um apanhado de informações, mas que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar a nossa alma. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos indo para a nossa penúltima igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já estudamos as cartas de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes. Hoje vai ser Filadélfia e semana que vem vai ser a igreja de Laodiceia. E hoje a gente vai ver sobre a igreja de Filadélfia, que é uma das igrejas que só recebem elogios. Semana passada nós concluímos todas as igrejas que recebem tanto elogios quanto críticas. A gente já viu uma igreja que recebe elogio, que é a igreja de Esmirna, e hoje nós vamos ver a segunda igreja que recebe apenas elogios, que é a igreja de Filadélfia. E na próxima semana nós veremos a única igreja que recebe apenas críticas, que é a igreja de Laodiceia. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que você conhece alguma igreja que se chama Filadélfia por aí. Dentro do nosso sínodo tem uma, chamada Igreja Presbiteriana Filadélfia. Mas tem a Igreja Batista Filadélfia, tem a Assembleia de Deus Filadélfia. Justamente porque nós encontramos nesse texto aqui uma igreja que não apenas era amada por Jesus, como todas as igrejas são, mas também uma igreja que era fiel. E a gente vai ver que a grande força da igreja de Filadélfia não estava no seu tamanho, mas estava sim na sua fidelidade e no guardar a palavra de Deus diante de todas e qualquer circunstância que estava acometendo. E que a gente vai ver também que é uma igreja que, por causa do seu testemunho, foi a igreja que mais perdurou ao longo de toda a história. E nós precisamos olhar para a igreja de Filadélfia e ver um exemplo, um padrão de como a nossa igreja presbiteriana do Tarumã deve viver a todo momento, deve se portar a todo momento. Antes de nós entrarmos nos versículos aqui propriamente ditos, para que a gente entenda melhor o porquê, como Jesus se apresenta, o que Jesus está falando, a gente precisa entender um pouco do contexto da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada por colonos de Pérgamo, uma das cidades que tinha a igreja de Pérgamo, obviamente, que a gente já viu aqui nessa série de aulas sobre o Apocalipse.
foram colonos que fundaram a igreja em Filadélfia por volta do ano de 160 e 140 a.C. E esse nome Filadélfia é a junção de duas palavras gregas, philo e adelphos, que significa amar, philo, e adelphos, irmão. E recebeu esse nome de amor fraternal, ou aquele que ama o seu irmão, por causa do seu principal fundador, que foi Átalo II, porque ele amava muito o seu irmão, então ele resolveu homenagear, dando o nome dessa cidade de Filadélfia. Amor fraternal. O lugar onde o amor entre os irmãos perpetua. Esse é o sentido da palavra Filadélfia. E a cidade de Filadélfia, ali onde ela estava situada, era o principal porta para o Oriente. As cartas que saíam da Grécia, por exemplo, de Roma, por exemplo, obrigatoriamente passavam por Filadélfia se quisesse ir para o Oriente, onde é a Síria, onde antigamente eram esses antigos países, né, como a Babilônia, como outros países que hoje nós conhecemos como China, como Iraque, para essa região mais oriental do mundo. Então, Filadélfia era a principal porta entre o Ocidente e o Oriente, entre o Império Romano e os países orientais, os povos orientais. Filadélfia enfrentava um grande problema geográfico, era uma cidade que era acometida por terremotos, muitos terremotos. Tanto que no ano 17 depois de Cristo, um grande terremoto acometeu a cidade de Filadélfia, e uma série de outros terremotos ao longo dos próximos 20 anos estavam também assolando a cidade de Filadélfia, né? Mas essa questão sísmica, né, que era enfrentada, era porque era um lugar cheio que opera o vulcanismo, ou seja, existia essa questão ruim de ter vários terremotos ali em Filadélfia. No entanto, o solo vulcânico era muito bom para a produção de vinho, em primeiro lugar, né? Então era um lugar extremamente viticultor e vinicultor, né? Produtores de uvas e produtores de vinhos, né? Basicamente a cidade tinha esses habitantes que viviam dessa principal fonte de renda, da produção de uvas e da produção de vinhos, porque o solo era muito favorável a isso, né? E é interessante que a gente já vai ver que, por causa dessas questões geográficas, os moradores de Filadélfia preferiam não ficar nas cidades, mas ficavam no campo, porque se desse um terremoto, era pernas para que te quero, era muito mais fácil do que pular um muro, né? Estava no campo aberto, saía rapidão. Então a gente vai ver que lá no versículo 12, que sobre essa questão de não precisar mais sair. A gente vai ver lá sobre a Nova Jerusalém, Jesus falando que eles não precisavam mais sair da Nova Jerusalém. Isso que estava prometido para a cidade de Filadélfia, porque isso era muito comum, muito visual para os cidadãos de Filadélfia, o fugir a qualquer momento. O senso de pertencimento não era um grande forte dos habitantes de Filadélfia, isso incluía os crentes que ali moravam, né? Então, tinha essa questão geográfica, tinha a questão também econômica, mas também tinha uma questão política. O imperador Domiciano, ele instaurou um édito, uma proposta de lei, na verdade, que fazia com que obrigava os cidadãos de Filadélfia a acabarem com suas vinhas. Isso por quê? Porque o exército romano precisava se alimentar, então era obrigado, em vez de plantar vinhas para a produção de vinho e uva, era necessário produção de cereais para alimentar não apenas o Império Romano, mas principalmente o seu exército. E isso foi cotado como uma traição. Então a cidade de Filadélfia não tinha um relacionamento tão dedicado como outras cidades tinham ao imperador. Então, nisso já existia uma certa influência geográfica de não ser um problema a adoração ao imperador. Era algo comum, era algo que acontecia, mas não era a forma de culto principal daquela cidade. Obviamente, a gente entende que isso não quer dizer que a cidade não era uma cidade idólatra, muito pelo contrário. Era uma cidade que era conhecida como Pequena Atenas, ali na Ásia Menor, né? E porque adorava-se muitos deuses ali, principalmente o deus do vinho, o deus Baco, o deus Dionísio,
o antigo deus das festas, das festividades, por motivos muito óbvios. A cidade era majoritariamente habitada por quem produzia vinho, por quem produzia uvas. Então era comum a adoração ao deus Dionísio, né? Então, essa cidade, ela teve alguns problemas com o seu nome, né? Ela recebeu o seu nome ali como Filadélfia, em homenagem o fundador colocou ali em homenagem ao seu irmão, a gente falou isso mais cedo. Mas quando ela foi reconstruída depois desse terremoto, ela recebeu, dos vários terremotos, o imperador Tibério resolveu ajudar e isentou Filadélfia de impostos. Então, isso fez com que, como forma de agradecer a esse imperador, a gente vê que ela recebeu um outro nome. Ela deixou de ser chamada de Filadélfia por um tempo, para se chamar de Nova Cesareia, ou seja, a cidade do César, né? A nova cidade do César. César é uma nomenclatura para o imperador romano da antiguidade, né? E depois, um outro imperador chamado Flávio Vespasiano, ele resolve mudar o nome também dessa cidade, em sua homenagem. O nome dele era Flávio, né? Flávio Vespasiano, e então Filadélfia passa a se chamar de Flávia. A cidade, então, já tinha um problema com os nomes. E é por isso que lá no versículo 12 a gente vai ver muito claro sobre como Jesus enfatiza o fato de que eles vão ter um nome, de que eles vão ter ali uma identidade. E no final desse estudo eu queria trazer alguma reflexão muito importante sobre pertencimento e identidade, que nós, como povo de Deus, devemos ter claro. Mas sabendo de toda essa questão contextual da cidade de Filadélfia, uma cidade que produzia vinho, uma cidade que passava por terremotos, mas que também tinha um solo muito bom, mas que também era uma cidade que não tinha um nome certo ao longo da história, mudou várias vezes o seu nome, né? E também, por ser uma cidade que era a porta de entrada para o Oriente no que diz respeito ao correio, né? Todas as mensagens passavam por Filadélfia. Jesus se comunica a essa igreja. E Jesus ele se apresenta de uma forma muito intencional aqui. Jesus ele incita a nutrir igualmente a santidade e a sua autenticidade. Jesus ele se apresenta aqui, em primeiro lugar, como o santo e o verdadeiro, né? Aqui a gente vê que Jesus ele não apenas está falando que ele é santo, mas ao falar isso, Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus se apresenta a sua cidade amada como o próprio Deus. E nós precisamos lembrar disso, que Jesus ele é Deus. A gente vai ver lá em Isaías 40, em Abacuque 3, que Deus é o santo. E porém Jesus aqui é chamado não apenas de santo, mas de santo e verdadeiro. E essa questão de ser verdadeiro significa aquilo que Jesus ele está se apresentando como aquele que é imutável, aquele que é o oposto da imitação, aquele que não tem problema com a verdade, aquele que na verdade é a única verdade. Então Jesus está falando com uma igreja que também estava sendo perseguida por ser uma igreja pequena, por ser uma igreja, a gente vai ver ali sobre o tamanho da igreja de Filadélfia, né? Aqui o texto nos mostra que essa igreja era uma igreja muito pequena. Mas Jesus ele mostra ali que eles permaneciam na verdade e que por mais que ela fosse pequena, Jesus a amava e que Jesus estava ali com eles e que eles não, por mais que eles passassem por provações econômicas, questões políticas e também questões de fé, de perseguição, a igreja de Filadélfia, ela permanecia sendo amada e elas deveriam permanecer firmes e verdadeiras. E Jesus vai enfatizar isso no versículo 8, sobre a sua fidelidade, no versículo 11, no versículo 12, no versículo 10, versículo 11, a mesma coisa. Então Jesus ele aqui também se apresenta como o santo, a fim de que aqueles crentes que estão ouvindo Jesus falando, eu sou santo, eles entendam que é o Deus das Escrituras que falam, eu sou santo e eu quero que vocês sejam santos. E vocês de fato são santos, porque vocês me pertencem. Jesus ele se apresenta dessa forma, de uma forma muito intencional, a fim de firmar, a fim de consolidar a identidade da igreja de Filadélfia. Uma igreja que vivia numa cidade que não tinha um nome próprio, mas Jesus estava falando assim, vocês têm uma identidade em mim. Vocês precisam ser santos. Vocês precisam ser verdadeiros. E vocês têm sido santos e verdadeiros.
Por mais que vocês sejam, ouçam todo momento que vocês não têm identidade, eu estou falando para vocês são santos porque vocês me pertencem. E vocês provam isso através das suas obras. E é o que a gente vai ver daqui a pouco no versículo 8. Jesus ele também se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando a gente começou o Apocalipse, a gente viu que o apóstolo João, ao ver Jesus, ele descreve Jesus, e Jesus ele também se apresenta de algumas formas. E uma dessas formas, lá no capítulo 1, versículo 18, mostra que Jesus é aquele que detém as chaves, para quem lembra? As chaves da morte e do inferno. Jesus é aquele que tem autoridade sobre esses dois domínios das trevas. Só que aqui Jesus está falando que tem a chave de Davi. E o que significa essa chave de Davi? Queria convidar os irmãos a abrir lá em Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22. A gente vai ler dos versículos de número 20 ao versículo de número 22. Isaías 22, dos versículos 20 a 22, que diz o seguinte: Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entreguei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Esse homem aqui, mencionado pelo profeta Isaías, chamado Eliaquim, a gente encontra ele atuando, foi uma pessoa que existiu de fato. A gente vê lá em segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19, que ele era um mordomo do rei Ezequias. Né? O rei Ezequias estava enfrentando uma grande oposição ao reinado da Síria, e ali Eliaquim, ele era um mordomo muito fiel, e ele conversava, ele era o porta-voz do rei, e ele também conversava com o profeta Isaías, estavam ali vivendo no mesmo contexto. E o profeta Isaías aqui, inspirado por Deus, é colocado a figura de Eliaquim como um tipo de Cristo naquele momento, como aquele mordomo, servo que é fiel, que é verdadeiro e que não abre mão de servir o rei Ezequias, e que foi uma peça muito importante para que o reinado do rei Ezequias fosse estável. Então fica aqui a lição de casa, lê ali o segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19, para que a gente entenda melhor o que se passou aqui. E percebam que os mesmos termos que é usado aqui no versículo 22, a gente encontra aqui em Apocalipse, de Jesus ele se apresentando, que é como aquele que tem a chave de Davi, que ninguém abre, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então Jesus ele está falando aqui, o que significa de fato essa chave de Davi? Davi, essa referência a Davi, mostra a sua linhagem messiânica. Jesus ele é o descendente de Davi. E aqui está falando que Jesus não apenas tem a chave da morte e do inferno, mas que Jesus ele tem as chaves do reino de Deus. Jesus ele tem a autoridade no reino de Deus. E esse mesmo Jesus que concede essa autoridade e transmite essa autoridade para a sua igreja. Quando a gente vai ver Mateus 16, por exemplo, a gente vê quando o apóstolo Pedro ele faz a sua confissão de fé que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus ele promete então ali as chaves dos céus, a chave do reino de Deus a Pedro. Isso é comunicado no capítulo 18 também, quando diz respeito à igreja, sobre as decisões que a igreja tem autoridade de tomar por causa de Jesus Cristo. Jesus ele compartilha essa autoridade, Jesus ele compartilha esse reino com o seu povo. Então nós precisamos entender que quando Jesus ele está falando aqui com a igreja de Filadélfia, por mais que seja uma igreja pequena, a igreja de Filadélfia ali naquele meio era o reino de Deus mostrado para aquela cidade. E a gente vai ver ao longo de toda a história, ao longo da história mesmo, que essa igreja ela durou por séculos. No ano 600 depois de Cristo, 610 para ser mais exato, surgiu o islamismo. Essa igreja, a igreja ali, a região onde está a igreja de Filadélfia e as demais igrejas, que é a atual Turquia, ela perseverou por séculos.
E existem indícios de que existiam pelo menos mais 5 igrejas até a primeira metade do século XX, descendentes dessa igreja de Filadélfia. Então a gente vê que o testemunho da igreja de Filadélfia produziu frutos através dos séculos, por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. E a gente pode ver que é o testemunho de Jesus Cristo que faz isso. São as boas obras, por causa do amor de Jesus Cristo, que faz isso. A igreja de Filadélfia, por mais que já fosse pequena, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave do reino de Deus e que também a igreja também participa dessa autoridade e dessa perpetuação do reino de Deus. E nós precisamos olhar para a igreja de Filadélfia e entender que essa autoridade que Jesus dá à igreja pertence a nós, povo de Deus, escolhido para viver aqui hoje. E nós precisamos lembrar disso, a todo momento, de que nós não estamos simplesmente vivendo. Nós não estamos simplesmente morando numa cidade que tem uma igreja. Nós somos cidadãos dos céus, aptos, capacitados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, a fim de propagar o Evangelho, de fazer com que o nome de Jesus seja cada vez mais notável e seja mais reconhecido e que todo joelho se dobre. Esse é o nosso papel como igreja, manter a fidelidade ao Senhor. E é interessante aqui como Jesus ele se apresenta, a intencionalidade de falar que tem a chave de Davi, justamente por causa da oposição que essa igreja também enfrentava em Filadélfia. Enfrentava ali, como a igreja de Esmirna, a oposição dos judeus. Existiam judeus que perseguiam a igreja de Filadélfia. Os judeus que não admitiam os gentios, mas que Jesus estava falando. Vocês, na verdade, que têm a chave de Davi, vocês que têm a chave, a vocês pertencem o reino de Deus. Não são os judeus que vão abrir e fechar a porta. Eu fecho e eu abro a porta. A identidade de vocês está nisso, em saber que é na minha autoridade, é no meu poder, não na questão étnica que os judeus têm. Mas eles não fecham, não abrem nada. Sou eu que faço isso. Jesus se apresenta dessa forma. E isso também implica um poder absoluto, exclusivo, para permitir acesso, mas também excluir pessoas do reino de Deus. Aqueles que não creem e aqueles que creem. E aqui a gente vai ver o contraste muito forte. E as boas obras, Jesus ele enfatiza aqui, conheço as obras que você realiza, né? E aqui a gente vai ver que no versículo 8, quando Jesus ele fala, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E Jesus ele está querendo dizer que, levando esse contexto onde Filadélfia estava, onde ela era uma porta entre Oriente e Ocidente, Jesus ele está falando que a verdadeira porta que foi aberta para a igreja de Filadélfia, que estava diante ali, que estava num contexto onde ia carta de um lado para o outro, onde havia anúncio de informações de um lado para o outro, a verdadeira informação, o verdadeiro poder, a verdadeira porta aberta que estava apresentada a Filadélfia, era de sim comunicar o Evangelho. Essa era a porta aberta à igreja de Filadélfia, de que ela poderia pregar o Evangelho à vontade. De que o testemunho dela estava sendo eficaz e efetivo no lugar onde ela estava. E é interessante ver que o Jesus, ele fala que é uma igreja pequena. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Fisicamente, a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, pequena, mas em Jesus ela era uma igreja grande e vitoriosa. E aqui está o grande segredo da força da igreja de Filadélfia. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui o apóstolo João ele está utilizando de uma figura de linguagem hebraica. Ele fala a mesma coisa, falando uma coisa positiva e uma coisa negativa. São duas coisas que se complementam. A coisa positiva que o apóstolo João estava falando aqui, guardou a minha palavra. E a coisa negativa é, não negou o meu nome. E são duas coisas que se complementam. Ou seja, Jesus ele está falando aqui com a igreja de Filadélfia, dizendo que o Evangelho estava na vida daquelas pessoas. O Evangelho estava aplicado na vida daquelas pessoas. Os bons frutos eram visíveis na vida dos crentes em Filadélfia. Mas isso também fazia com que o Evangelho ele fosse anunciado, ele fosse conhecido, ele fosse proclamado. Ou seja, se nós queremos pregar o Evangelho, nós precisamos primeiramente aplicar na nossa vida isso.
Nós precisamos levar o evangelho fazendo com que o que a gente está anunciando brilhe mais através de um testemunho fidedigno. E o contrário também é verdadeiro. Se nós aplicamos o evangelho na nossa vida, o resultado comum, o produto comum disso é proclamar, falar do amor de Deus para os outros, falar do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Porque a gente vai ver aqui que Jesus ele enfatiza no versículo 9, que eu amo você, eu amo você. É esse amor que Jesus nos convida a participar. É esse amor que Jesus nos persuade a proclamar. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós vemos que faz sentido na nossa vida, e de fato deve fazer sentido na nossa vida, porque é impossível se permanecer isento, ou permanecer indiferente com aquilo que a palavra de Deus nos fala, isso de uma forma automática, não apenas produz frutos na nossa vida, mas faz com que nós proclamemos a verdade do reino de Deus, a verdade daquele que detém a chave de Davi, a fim de que o mundo conheça as boas novas. Nós devemos aproveitar essa porta aberta, que foi aberta para nós, como foi aberta aqui a igreja de Filadélfia. E que independente da nossa limitação, porque nós guardamos as palavras de Jesus na nossa vida, nós temos a oportunidade, com certeza, de proclamar isso. E nisso está a nossa verdadeira força. Nisso está a nossa verdadeira identidade. Proclamadores do reino de Deus. Servos amados e fiéis de Jesus. Essa é a nossa identidade. Isso precisava ser afirmado para a igreja de Filadélfia. A gente vê que o reino de Deus, ele se compara a um grão de mostarda. Jesus mesmo fala isso. Lá em Lucas capítulo 12, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 12, no versículo de número 32, Jesus ele diz o seguinte: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Jesus ele se refere a isso. E não é a fim de falar, de menosprezar, vocês são pequenos. Não, mas é uma linguagem de amor, de carinho, de um pai para com o filho. Por isso que Jesus ele vai falar aqui em Lucas 12, o Pai de vocês se agradou, pequenino rebanho. Jesus é esse filho amado que compartilha desse amor do Pai. E a gente vai entender isso também nessa mesma carta, de como funciona esse amor. No versículo 9, a gente vê um problema pela qual a igreja de Filadélfia estava passando. E não era um problema interno, era uma igreja extremamente fiel, uma igreja que amava a Jesus, que guardava a palavra de Jesus. Mas da mesma forma como a igreja de Esmirna, Filadélfia estava passando por um problema comum. Eis o que eu farei com alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. É interessante essa primeira parte do versículo, porque lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, quando Jesus está falando com a igreja de Esmirna, ele vai falar o seguinte: conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Jesus ele coloca mais uma característica dessa sinagoga de Satanás, desses judeus. Eles são mentirosos. No versículo 9, ele vai falar assim: desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Esse mais mentem é um acréscimo do que Jesus já tinha falado para a igreja de Esmirna anteriormente. E a gente vê na palavra de Deus que o que faz de fato na Bíblia, o que é denominado povo de Deus, quem é verdadeiramente judeu. Lá em Romanos capítulo 2, versículos de número 28 a 29, vai falar o seguinte: porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos é que não existe mais essa distinção entre judeus e gentios.
A gente vai ver lá em Efésios capítulo 2 e capítulo 3, o presbítero Edgar está aqui, ajudou a fazer a série de Efésios, lá está dizendo que existe um mistério, do qual Jesus ele fez convergir para si todas as coisas, fazendo de dois povos um só. Ou seja, aquilo que foi prometido no Antigo Testamento para os israelitas, para os judeus, se concretizam em Jesus. E somente a fé em Jesus faz de fato alguém ser judeu, ou seja, alguém ser povo de Deus. Não etnicamente falando. Não é que você vai crer em Jesus, agora você vai receber cidadania judaica. Não, não é isso. É que você vai ser designado, vai receber a identidade de filho de Deus. Filho de Deus. E os judeus, eles não eram isso, os judeus religiosos, né, no aspecto religioso, não eram povo de Deus aqui, por isso que Jesus fala que eles mentem, porque eles estavam falando, eu sou verdadeiramente povo de Deus. E Jesus está falando, não são não, vocês são sinagoga de Satanás, vocês estão mentindo. Quem é povo de Deus, quem é judeu de fato, são aqueles que creem em mim. São aqueles a quem pertencem o reino, da qual só eu abro e só eu fecho. Jesus está comunicando essa verdade ao pessoal, ao crente da igreja em Filadélfia. Então, em Jesus existe o cumprimento do que foi prometido no Antigo Testamento. E ao rejeitar a Jesus e perseguir os cristãos, indiretamente, o que esses judeus estavam declarando? Eles estavam reconhecendo que Satanás era o seu senhor, na verdade. Porque a gente vai ver, e eu gosto de enfatizar, eu gosto muito desse capítulo em Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, vai mostrar que quem persegue a igreja é o próprio Satanás. E persegue com muito ardor, com muita raiva. Então quem persegue a igreja, na verdade, é a sinagoga de Satanás. Quem persegue a igreja tem o seu senhor, Satanás. E a gente não precisa ter medo de falar isso. A gente precisa entender que o poder do evangelho é capaz de converter até mesmo quem serve a Satanás ao poderio de Jesus Cristo. A gente precisa saber reconhecer quem são os inimigos da cruz. E nós precisamos proclamar o evangelho para essas pessoas. Todos aqueles que odeiam a Jesus são servos de Satanás. O amor de Deus não habita neles. E Jesus ele deixa muito claro que quem fala que serve a Deus, mas não serve de fato, quem persegue a igreja, são mentirosos, porque não estão servindo a Deus, estão servindo a Satanás. Então os judeus eles não reconheceram a igreja e que, de fato, o verdadeiro povo de Deus são aqueles que são crentes em Jesus. A verdadeira Israel são os seguidores de Jesus e esses são amados por Jesus. E a gente vê aqui que existe uma promessa, né? Eis que farei com que venham até você, esses judeus, né? Prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Nossos irmãos dispensacionalistas, eu vou citar uma segunda vez eles daqui a pouco, que é uma linha de interpretação. Se você não está acostumado com esse termo, nós temos as 7 primeiras aulas dessa série, vão falar sobre os aspectos do Apocalipse, duas dessas aulas falam sobre as principais interpretações. Mas muitos dos nossos irmãos dispensacionalistas que trazem à tona que Deus ele tem, na verdade, 2 povos, a igreja e Israel, não entendem muito bem o que Jesus está falando aqui, de uma forma muito clara, sem precisar interpretar, é apenas textual, de que Jesus ele está falando que a primazia do povo de Deus não está na sua etnia, mas que a primazia do povo de Deus está no fato de ser amado por Jesus. E só é amado por Jesus aqueles quem confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E no versículo de 10 a 13 a gente vai ver a promessa por essa fidelidade. A promessa que é resultado dessa fidelidade. A gente vê aqui no versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também o guardarei na hora da provação. Aqui existe uma referência aos dias difíceis que vão vir nos últimos tempos, mas também englobando todas as dificuldades que o povo de Deus passa ao longo da história. Mas eu queria focar um pouco nessa frase que Jesus fala aqui, né? no versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.
Novamente, nossos irmãos dispensacionalistas, uma das doutrinas que eles professam sobre as últimas coisas e como Jesus voltará, que Jesus ele voltará em duas fases. A primeira fase, Jesus ele volta secretamente, onde ele arrebata a igreja para que ela não passe pela grande tribulação. E depois Jesus ele volta com a igreja para instaurar o reino milenar, os 1000 anos literais, né? A gente vai ver um pouco sobre isso, sobre o que significa o reino milenar, mas a gente lá em Apocalipse 20, vai demorar um pouquinho para chegar em Apocalipse 20, a gente está no capítulo 3 ainda, né? Mas os nossos irmãos dispensacionalistas, eles vão crer que existem essas duas fases da volta de Cristo. O problema, número 1, é que a gente não vê em nenhum lugar da Bíblia Jesus ensinando isso, a gente não vê os apóstolos ensinando isso, a gente não vê no Antigo Testamento algum tipo de volta dupla, ou em duas fases, né? Uma segunda volta dividida em dois momentos, a gente não vê isso na Bíblia, né? E quando vão ler esse texto, eles vão falar assim, olha aqui, ó, tá vendo? Jesus vai guardar o povo da tribulação, ou seja, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja e eles não vão passar pela grande tribulação. O problema disso é que os verbos que Jesus ele coloca aqui, o verbo guardar, eles são exatamente a mesma palavra. Vocês concordam comigo que guardar pode ter vários significados, né? Conservar, retirar, deixar escondido. Mas o significado da palavra guardar aqui é literalmente preservar, conservar. Então não faz sentido Jesus ele falar assim, ó, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o retirarei da hora da provação. Não faz sentido, porque sendo a mesma palavra, se fosse a palavra retirar, seria assim, ó, você retirou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o retirarei da hora da provação. Seria essa a melhor tradução se fosse esse sentido de tirar da provação, mas não é isso. O que Jesus está falando aqui, no sentido de guardar, no sentido de conservar. Lá em João capítulo 17, versículo 15, Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus está falando com Deus Pai, e Jesus está intercedendo pelo seu povo, pelos discípulos ali com ele, e também Jesus está intercedendo por aqueles que virão a crer, e Jesus ele pede algo muito significativo a Deus. Jesus ele pede para que não os tirem do mundo, mas que guardem do maligno. Mas que os guardem do maligno. E esse é o desafio da vida cristã. Em nenhum momento Jesus nos prometeu nos tirar da terra por causa de alguma aprovação. Em nenhum momento Jesus nos promete que nós, a partir do momento que começar a ficar, o sinal começar a apitar, está ficando vermelho, né, a situação, Jesus vai tirar a gente daquilo. Em nenhum momento, muito pelo contrário. Nos capítulos anteriores de João 14, Jesus ele fala que nós no mundo teríamos aflições. João 14, João 16, agora não fugiu o texto, mas que nós deveríamos permanecer firmes, permanecer animados, porque Jesus venceu o mundo. E no capítulo 17 de João, nós vemos que Jesus ele pede a Deus Pai para que não nos tire do mundo, mas que nos guarde, nos conserve do maligno, dos poderes das trevas, do poder de Satanás. E nós precisamos lembrar disso. Então, o Senhor ele promete que vai preservar o seu povo na hora da provação. Isso tem uma ênfase, claro, obviamente, nos últimos dias, porque Jesus aqui ele está falando no tempo futuro, né? Também o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas Jesus está falando aqui que não está falando apenas do último dia. Lembra? Jesus está falando com uma igreja local, que está ali como uma das representantes de todas as igrejas ao longo de todos os tempos. Jesus está falando com uma igreja assim, mas Jesus está falando com uma igreja local, uma igreja verdadeira ali, uma igreja que existiu de fato. Ou seja, precisa fazer sentido para aquela igreja também. Quando Jesus ele fala sobre guardar da aprovação, ele enfatiza de fato os últimos dias, mas Jesus ele enfatiza as provações que nós passamos no nosso cotidiano, as dificuldades que nós passamos no nosso dia. A igreja em Filadélfia passava pela perseguição, porque para ser fiel a Cristo, porque não apenas guardavam o evangelho na vida deles, mas faziam conhecido o nome de Jesus, era um desafio. Eu duvido, meu irmão, que a fé desses homens, dessas mulheres, desses crentes em Filadélfia, era algo muito pequeno. Muito pelo contrário.
era algo que era nutrido, era algo que era amado, de pessoas que eram amadas por Jesus. Isso era dado como testemunho. E que até mesmo nessa hora da provação, tinha algo importante que Jesus tinha para fazer na vida deles ainda. E é interessante que esse termo, né, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr a prova os que habitam sobre a terra, Jesus não está falando da igreja simplesmente, ele está falando tanto de crentes quanto de ímpios. E a questão da provação que vem sobre o mundo, quando existe a provação e provar nesse aspecto de que para os crentes isso funciona como um teste e um aprimoramento na fé. Mas para os ímpios é a justa paga por causa da sua impiedade. É o castigo de Deus sobre a sua impiedade, sobre a sua maldade. É nesse aspecto que Jesus está falando aqui com a igreja de Filadélfia. Era um ânimo para esses crentes aqui que passavam por provação e que permaneceriam em provação. No versículo 11, a gente vê aqui que, na minha opinião, é o versículo que mais me conforta principalmente, pessoalmente falando, que venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui Jesus está dando a certeza de que Ele vem. E nós cremos nisso. Amém? Nós cremos que Jesus vem. Nós precisamos lembrar disso a todo momento. Nós não podemos viver como se Jesus fosse um personagem histórico. Nós não podemos viver como se Deus não existisse. Vemos a igreja, mas na nossa vida nós nos comportamos como os ímpios, ou piores que os ímpios. Nós precisamos lembrar de Jesus como aquele que um dia virá, como aquele que nos conserva, como aquele que está conosco todos os dias. É esse Jesus que nós proclamamos. A cidade aqui, que por mais que passasse por terremotos, existia aqui então, Jesus estava dando uma boa notícia de segurança e estabilidade. Aqueles crentes que estavam acostumados com a instabilidade, por causa que a qualquer momento poderia vir um terremoto e acabar com tudo. Jesus ele está dando a certeza de que ele não vai vir sem demora. De que, por mais que aqueles crentes morressem, seja de catástrofe, seja de perseguição, eles encontrariam Jesus no céu. Estariam esperando junto com Jesus o início da benesse com o Senhor Jesus. Já estaria iniciando. Se Jesus não voltasse no tempo que eles estavam vivos, se Jesus não voltasse dali 100, 200, 300, 1000 anos, 2000 anos, existia a certeza de que eles estariam com Jesus, de que eles estariam desfrutando com Jesus logo. Isso estava dando segurança, estabilidade àqueles crentes, de modo que essa advertência para que eles permanecessem guardando o que eles tinham, era muito bem-vindo, era algo que consolava o seu coração. E é interessante ver que o sentido de coroa aqui é a mesma terminologia que é falado com a igreja de Esmirna, que é outra igreja fiel, para preservar a sua coroa, que enfrentava os mesmos problemas de falsos judeus que eram sinagoga de Satanás. Aqui Jesus está falando sobre essa igreja que também tem a sua coroa. A coroa, é claro, é um símbolo da realeza que a igreja participa com Cristo, mas aqui a palavra coroa aqui tem o sentido de que era uma coroa dada a um convidado, que era recebido a um grande banquete. Naquele contexto grego era muito comum isso. Um convidado que era recebido com muitas honrarias, ele recebia uma coroa para então estar se alimentando, comendo de um grande banquete. Mas também poderia ter um outro significado essa coroa, que era a coroa do vencedor, do atleta, que vencia a maratona, que vencia as Olimpíadas, que vencia alguma coisa ali. Aquele atleta recebia aquela coroa. Ou seja, Jesus está falando que a jornada desses crentes estava indo, eles estavam em primeiro lugar. Eles deveriam permanecer assim. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vocês estão ganhando a corrida. Vocês vão chegar e vocês ainda vão permanecer com essa coroa, porque vocês vão receber um banquete feito por mim aqui. Jesus estava enfatizando essas verdades do reino de Deus, de segurança, de estabilidade, de que eles deveriam conservar isso. E é interessante que Jesus várias vezes usa palavras que enfatizam a segurança que esses crentes deveriam ter. Guardem, conservem
Eu sou aquele que tem a chave, que abre e fecha. Comigo não existe mais ou menos. Comigo é tudo, não é nada. E que vocês comigo têm tudo. Então Jesus estava enfatizando isso aos crentes que que muito provavelmente passavam por problemas de entender a sua própria identidade, por entender o seu próprio pertencimento, porque podiam fugir a qualquer momento. Jesus estava enfatizando isso para eles. E o versículo 12 é o que, assim, coloca uma certeza mais do que garantida para esses crentes. E é interessante que no versículo 12, se os irmãos repararem, Jesus, ele utiliza 4 vezes o termo meu Deus, e utiliza ali uma única vez o novo nome que Jesus recebe, meu novo nome, né? O que Jesus está falando aqui, ele está enfatizando a sua submissão a Deus Pai. Isso é muito comum ao longo dos evangelhos. Jesus ele falando o meu Pai, eu vim por causa daquele que me enviou. A gente não tem problema nenhuma com essa subordinação que Jesus tem com o Pai, mas mesmo entendendo que Jesus é Deus e que permanece ali permanece sendo Deus, né? Mesmo diante disso, né? Então Jesus enfatiza a sua submissão a Deus Pai e a sua autoridade ao escrever seu nome no seu povo. E isso é muito claro, ó. Versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Isso, claro, baseado, Jesus ele fala isso referente a esses crentes que estavam a qualquer momento fugindo da cidade. Vocês serão colunas do santuário do meu Deus, e vocês não sairão, vocês não vão mais precisar sair. Vocês vão permanecer para sempre. Por mais que vocês tenham que sair agora, do reino de Deus, do santuário do meu Deus, vocês não vão mais precisar sair. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Filadélfia, você já se chamou Filadélfia, você já se chamou Nova Cesareia, você já se chamou de Flávia. Vocês não vão mais ter esse problema com o nome. Vocês vão receber o nome do meu Deus. E era muito interessante que nessa figura que Jesus está falando aqui, claro, é uma figura, é um termo simbólico de falar que os crentes são colunas do santuário de Deus, porque a coluna era uma linguagem simbólica ali que o apóstolo Jesus, melhor dizendo, estava usando para dar certeza da admissão daqueles crentes no reino de Deus, de que eles teriam estabilidade. E essa questão de gravar o nome, a gente vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Em Números capítulo 6, versículo 27, eu queria convidar os irmãos a abrir lá em Números, capítulo 6, versículos 27. Deus falando com Israel, tá? Assim os sacerdotes porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aqui a gente vê uma ligação muito forte, e Jesus falando sobre esse ato de colocar nome sobre o povo de Deus. Jesus ele está falando sobre ele colocar o nome dele sobre aquelas pessoas, ou seja, Jesus está enfatizando o fato dele ser Deus, e Jesus está falando que aqueles que recebem o nome são Israel. Jesus está falando 2 coisas aqui numa única sentença. O ato de quem coloca e o ato de quem recebe. Deus, povo de Deus. E Jesus está enfatizando isso aos crentes em Apocalipse. E em Gálatas capítulo 2, apenas para título de ilustração aqui, nessa linguagem de coluna, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha só como que alguns apóstolos e até mesmo seguidores dos apóstolos eram chamados por Paulo. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita na comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, essa figura da coluna, e o apóstolo Paulo aqui está utilizando essa figura para dizer que esses 3 homens eram as colunas da igreja naquele momento.
né? Os que davam sustento à igreja nesse momento. E Jesus está falando com crentes aqui, que são colunas do santuário de Deus, a fim de dizer assim, vocês são peças fundamentais, vocês são fundamentos do reino de Deus aqui nessa terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês são aqueles que, na verdade, são o verdadeiro santuário de Deus aqui. Vocês não precisam ter medo, vocês não precisam passar por ter medo da aflição, das tentações que virão. Então as colunas, e essa era uma linguagem muito comum, porque nas linguagens do mundo antigo, as divindades que estavam dentro dos templos, ou que eram até mesmo as próprias colunas dos templos, recebiam nomes ali debaixo nessas colunas, nomes de sacerdotes, heróis, ou até mesmo personagens importantes para o culto prestado a certa divindade. Então era colocado nomes juntamente com essas divindades. E Jesus está falando assim, isso daí não é nada, existe o santuário de Deus. Vocês serão as colunas desse santuário de Deus. Vocês receberão o meu nome, o nome que Deus me deu. E vocês são o povo de Deus, vocês são amados por Deus. E onde vocês vão viver, vocês não vão mais precisar sair. Vocês vão habitar na Nova Jerusalém. O texto é claro quanto a isso, né? Então, a gente vê que o novo e definitivo nome em um lugar em que não precisariam mais fugir. E a gente vê isso claramente com o contexto da cidade. A gente vê também um contraste que o apóstolo João coloca aqui. A gente vai ver isso quando chegarmos lá na marca da besta. Eu tenho certeza que os irmãos estão se coçando para saber o que é essa marca da besta, o que é um 666. Calma, um dia chegaremos lá. Mas o que Jesus está fazendo aqui é falando, o meu povo tem o meu nome. Os da sinagoga de Satanás tem o nome da besta, tem a marca da besta. E a gente vai ver lá no capítulo 14 que o povo de Deus é reconhecido como aqueles que recebem o nome no nome de Deus, aqueles que recebem a marca de Deus. Mas aqueles que pertencem a Satanás recebem a marca da besta. E a gente um dia vai chegar lá, a gente vai ver isso daí. E é interessante que essa questão de santuário, a gente vê isso em Apocalipse 22, 21 e 22, sobre a Nova Jerusalém. Existem muitos, são textos que fazem paralelo com Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. E é interessante ver que o nome da cidade fundada ali, o livro do profeta Ezequiel termina desse jeito, com o nome da cidade, o Senhor está ali. A Nova Jerusalém, ela é entendida dessa forma, como o Senhor está ali. Ou seja, os crentes de Filadélfia que estavam lendo o Apocalipse e que depois leriam sobre o texto da Nova Jerusalém, lá no finalzinho, iriam entender que aquilo ali pertencia a eles, de que eles não teriam mais medo, de que não era um governo romano que traria estabilidade, não era isenção de impostos que traria estabilidade e segurança para eles, não era o cultivo de uvas e vinhos que trariam estabilidade para eles, não era a falta ou muitos terremotos que trariam estabilidade ou instabilidade para eles, mas que eles estavam alicerçados, fundamentados no reino de Deus. E Jesus ele se apresenta dessa forma, como santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E é interessante que nós, no século 21, vemos um texto da igreja Filadélfia, nós percebemos que essa igreja ela tinha um anseio por estabilidade, por pertencimento, por estabilidade, e nós comparamos com a atual realidade do nosso tempo, essa ânsia que as pessoas têm por pertencimento, essa ânsia que as pessoas têm por identidade, não é verdade? O que a gente mais vê hoje é isso. Porque eu me identifico como isso, como aquilo, porque isso aqui, aquilo lá é uma construção social. Na verdade, eu pertenço a tal ismo, eu sou ista, eu sou, sei lá, qualquer tipo de ismo ou qualquer tipo de ista. As pessoas querem colocar rótulos nelas o tempo todo. Isso não está isento da igreja também, porque eu sou presbiteriano, continuista, milenista, sou cessacionista. Só termos aqui que as pessoas querem colocar em si mesmas. Ou eu sou, sei lá, taxista, não sei, qualquer coisa, né? As pessoas estão isentas, estão carentes, melhor dizendo, por identidade no nosso tempo, por pertencimento ao nosso tempo. E Jesus está falando com uma igreja que estava servindo o reino de Deus com excelência.
e que era amada por Deus, que sofria perseguição, e que Jesus reforça: vocês pertencem a mim. E só existe pertencimento real por minha causa. Só existe pertencimento de fato para aqueles que creem em Jesus. Porque o santuário do meu Deus, o nome do meu Deus, a nova Jerusalém é eterna. Vocês não vão mais precisar sair. Vocês são filhos de Deus. Vocês são amados de Deus. E nós precisamos olhar para esse texto, entender que o crente, somente aquele que crê em Jesus, tem a segurança de ser estabelecido eternamente no reino e na comunhão com Deus. Todas as coisas passarão, mas um dia Jesus vai voltar. O seu reino é reino eterno. Isso é profetizado desde o Antigo Testamento. Daniel 7, por exemplo, é um texto que fala disso, sobre o reino eterno dos santos de Deus. Apocalipse fala sobre a conclusão disso tudo. E diante de uma sociedade que é carente, desesperadamente carente, por pertencer a algum grupo ou a algum lugar, está aí para nós, igreja, que guardamos a palavra de Deus e não nos envergonhamos no nome de Cristo, de convidar essas pessoas a participarem da verdadeira comunhão. A convidar e a chamar essas pessoas a pertencerem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar disso. O nosso testemunho, para fazer sentido na nossa vida, isso precisa ser anunciado. E esse anúncio, para que faça sentido, isso precisa ser visto na nossa vida. A igreja de Filadélfia era uma igreja amada, mas era também uma igreja fiel. Era uma igreja que não tinha repreensões. E que, até onde se sabe, historicamente falando, foi a igreja que mais produziu frutos. A igreja que mais se perpetuou ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Foi a igreja que mais durou. Porque o evangelho é o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E nós precisamos seguir isso à risca. E a gente tem uma oportunidade de ouro para pregar o evangelho, diante dessa sociedade tão desesperada por pertencer a algum lugar. Somos todos chamados a pertencer ao reino de Deus. Somos todos chamados a pertencer e a permanecer nos passos e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, antes de nós terminarmos, queria ver com os irmãos se temos alguma pergunta, algum comentário. Alguma coisa? Um comentário? Não se acanhem. Tudo certo? Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Então acho que a aula foi bem explicativa. Assim né, Jesus? Foi bem, né? Enfim. Então que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe nesse final de aula e abençoe o resto do nosso dia. Senhor Jesus, te louvamos, porque o Senhor é o Deus que nos ama. Que privilégio é pertencer ao Senhor. Não deixa, Deus, que as oportunidades que a vida nos apresenta, que os incentivos, que as propostas que nos é colocado diante de nós a todo momento, obscureça, Pai, ofusque a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. A nosso pertencimento à nova Jerusalém, ao novo céu, à nova terra. Querido Deus, tem misericórdia daqueles que precisam do Senhor. Assim como nós precisamos todos os dias, mas nós reconhecemos esse anseio, que muitos venham a confiar suas esperanças e a sua segurança no Senhor Jesus, aquele que é o santo, aquele que é o verdadeiro. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos chamou a fim de guardar a sua palavra e não nos envergonhar do seu nome. Que sejamos crentes, Pai, fiéis, como a igreja de Filadélfia foi, e que gerou muitos frutos, que transcenderam o seu próprio tempo, transcenderam as eras, passaram por todos os momentos da história praticamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem esse chamado a fazer conosco. Como o último versículo nos fala, aqueles que têm ouvidos ouçam o que Deus diz às igrejas. É um chamado para nós também.
que permaneçamos na sua palavra, que guardemos a sua palavra na nossa vida, o evangelho aplicado na nossa vida, mas em que em nenhum momento percamos a oportunidade de falar desse amor que transforma o mundo. Obrigado porque nós não apenas recebemos o amor dos nossos irmãos, mas nós recebemos o amor de Jesus Cristo, que nos nutre, que nos sustenta, que nos mantém santos e verdadeiros dentro do reino de Deus, do qual ninguém pode nos tirar. Te louvamos, Jesus. Te honramos e te agradecemos. Que o Senhor seja conosco. Nos despeça agora, Deus, na sua graça e na sua bondade, a fim de que nós, hoje à noite, possamos, como povo de Deus, cultuar o Senhor, dando apenas a Ti a honra e a glória que só é devida a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando esse almoço que virá daqui a pouco. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que prepararam, aqueles que